Pessoal, vou fazer uma breve reflexão aqui com vocês a respeito de uma frase que eu escutei num vídeo esses dias, de uma live que eu estava assistindo, que inclusive não tinha nada a ver com psicologia, né? Mas em dado momento, essa pessoa mencionou uma frase que eu acho que vale a pena eu trazer para vocês aqui como uma reflexão que a princípio pode até parecer meio óbvia, tá? Mas eu vou tentar desenvolver um pouco aqui para os nossos interesses, tá? A frase foi a seguinte: tudo que você faz com muita frequência se torna normal. Ponto. Essa foi a frase, tá? O que isso me evocou, né, de reflexão a respeito disso, né? O modo básico, né, de funcionamento das pessoas com fobia social é a evitação, tá? De modo que, né, um conjunto enorme de situações sociais parecem, né, extremamente ameaçadoras para essas pessoas. Tudo bem? É como se elas fossem literalmente, né, para um campo de concentração, tá? A cada nova situação social cotidiana, tá? Claro que eu estou me referindo aqui, né, basicamente à fobia social generalizada, né, que é aí o tipo de fobia social mais grave, né, ou transtorno de personalidade evitativa também, tá? Então, às vezes você ia a uma festa, você ia ao encontro com amigos, você ia a uma loja, ao mercado, a uma reunião de trabalho, falar em público, quer dizer, todo esse conjunto, né, de situações sociais, elas se tornam extremamente assustadoras para essas pessoas, porque elas não sabem o que elas vão encontrar nessas situações e como que elas vão agir nessas situações. Por que elas não sabem o que elas vão encontrar nessas situações? Porque elas não frequentam essas situações. Elas não se expõem a essas situações. Como consequência, como é que o indivíduo vai desenvolver, né, habilidades sociais se ele não lida com pessoas? Se ele, a cada oportunidade social, ele evita. Então, como é que o sujeito ele vai desenvolver um repertório de lidar com gente se ele evita a gente? Não tem como, tudo bem? Bom, então, se a gente for pegar essa frase, né, tudo que você faz com muita frequência se torna normal, e é uma frase com a qual eu concordo, porque é uma frase que expressa o princípio da exposição gradual, ou da exposição sistemática, né? Quanto mais você se expõe a uma determinada situação, né, mais você vai se habituando emocionalmente àquela situação e em termos comportamentais, no sentido de como que você vai lidar com aquela situação na prática, né? Até chegar num nível em que os comportamentos sociais naquela situação se tornam automáticos. Tudo bem? E aqui comportamento no sentido amplo, tá, pessoal? Ou seja, aquilo que você faz na situação se torna automático, a maneira como você se sente na situação se torna automático, a maneira como você interpreta a situação se torna automática e assim por diante. Então, todo o seu repertório comportamental
ele se torna automático, mas automático aqui no sentido positivo, né? No sentido de que você, ao lidar, né, ao ter contato com aquela situação, a situação já evoca os comportamentos adequados àquela situação. Tá? Vamos ver isso com um exemplo prático? Imagina que você queira dar aulas, né? Que você queira ser professor ou professora e tal. Só que você, automaticamente, a sua mente já diz para você assim, não, peraí, como é que você quer ser professora ou professor se você tem fobia social? Se você tem fobia de falar em público, né? É incompatível, não tem como, né? Então a sua mente ela vai começar a te convencer de que você tem que ficar onde você está, de que você não pode dar aula porque você vai gaguejar, você não vai passar segurança e assim por diante. Você vai passar vergonha e etc. Né? Agora, se você tivesse uma oportunidade de maneira gradual e sistemática, se expondo a situações de dar aulas, isso, depois de um certo tempo, né, isso ia variar muito de pessoa para pessoa, né, quanto tempo isso ia levar, mas depois de um certo tempo, o comportamento de dar aula, ele vai se tornar, entre aspas aqui, né, normal, né, vai se tornar automático. Né? Vocês podem comparar, né, se fizerem uma pesquisa informal, e perguntar o nível de ansiedade de um professor iniciante, sei lá, um professor que tem alguns meses de prática, e o nível de ansiedade de um professor experiente, com 20 anos de prática docente. Né? Provavelmente vocês vão perceber uma diferença significativa entre esses dois níveis de ansiedade. Tá? Então, se você quer ser professor, professora, né, mas tem fobia social, o comportamento de dar aula ele vai se tornando natural, vai se tornando automático e normal à medida que você vai se expondo a situações de dar aula. Até um ponto em que você, depois de tanta aula, de tanta situação de dar aula que você vai se expor, você praticamente, a ansiedade ela vai ficar ali no último item da lista das tuas preocupações. Tá? Ou medo de avaliação negativa, quer dizer, todos esses medos que envolvem a ansiedade social vão cair ali para as últimas preocupações da tua lista de preocupações. A tua preocupação vai ser simplesmente em transmitir o conteúdo, compartilhar o conhecimento, dar uma boa aula e assim por diante. Tá? Bom, eu dei o exemplo aqui da questão de dar aula, mas isso serve para qualquer tipo de situação. Tá, pessoal? Então, a reflexão é basicamente essa, e eu espero que isso sirva de alguma maneira como um incentivo para vocês criarem aí uma, digamos assim, uma rotina, né, uma estrutura de exposição sistemática às situações sociais que vocês querem enfrentar, que vocês querem lidar, que são valorizadas por vocês e etc. Tá bom? Se vocês puderem dar um feedback para mim, o que vocês acharam desse vídeo, se foi útil, se foi interessante essa reflexão, tá? Qualquer dúvida, comentário, vocês podem escrever aqui para mim também. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.